Então, pessoal, sejam todos bem-vindos novamente. Eu sou o Birajara Casado e a cada vídeo você se aproxima mais da sua aprovação nos concursos públicos. Eu gravei um vídeo sobre o que é TUCOC e esse vídeo foi muito bem aceito pelas pessoas que me seguem aqui no canal. Então eu vou começar a gravar vídeos que envolvam tipos de questionamentos que podem estar na sua prova, objetiva, subjetiva, prova oral, mas sempre com o objetivo de fazer algum questionamento que te leve a pensar efetivamente sobre o que deve ser respondido e não simplesmente com aquela técnica de prova objetiva onde a resposta está lá, você tem que encontrar o item certo ou então tem que marcar certo ou errado. O objetivo desses vídeos é que você teste seus conhecimentos sobre os institutos ora estudados, porque você pode enfrentá-los tanto numa prova subjetiva quanto especialmente numa prova oral. Estudar para uma segunda fase e estudar obrigatoriamente para provas subjetivas e provas orais é uma tarefa que você tem que levar em consideração desde já, porque muitos concursos, especialmente da advocacia pública, enfrentam provas objetivas e subjetivas no mesmo final de semana, ou então, do momento em que você passa na prova objetiva até a feitura da prova subjetiva, não há tempo necessário para uma preparação de qualidade que exige obrigatoriamente o desenvolvimento de conceitos que são enfrentados numa prova subjetiva, ou seja, no momento em que você vai ter que construir a resposta a partir dos institutos jurídicos que você concatena, de acordo, obviamente, com o arcabouço, com o arsenal que você tem enquanto conhecimento jurídico. A pergunta de hoje é muito simples. Candidato, fale sobre o direito de influência, quais são as características que o liga a impossibilidade ou vedação da decisão surpresa e cite, neste caso, um exemplo em que a fazenda pública esteja inserido nesse contexto. Muito bem, vamos lá. Direito de influência, ele parte da ideia do direito de contraditório. Esse link você precisa saber fazer. O direito de influência é uma evolução do direito ao contraditório. A gente sabe que o contraditório tem sede constitucional, é direito fundamental no processo, e nesse caso específico, todo aquele que sofre uma ação judicial ou todo aquele que provoca a atividade jurisdicional tem direito ao exercício do contraditório, que é, nesse caso específico, a capacidade de se manifestar nos autos, sempre tendo as mesmas oportunidades que a parte contrária teve. O direito ao contraditório está ligado também à ideia de paridade de armas. Mas quando se fala em direito de influência, e nós temos o direito de influência na doutrina moderna como sendo uma evolução do contraditório, a gente está dizendo que o contraditório não é somente uma situação de manifestar-se nos autos a partir do momento em que você recebe uma demanda jurisdicional que é contra você postulada em juízo. O direito de influência, no Código de Processo Civil atual, é o direito que as partes têm como um todo de influenciar o juiz no que diz respeito à sua atuação propriamente dita. Veja, isso parte de uma análise da própria legitimação do processo. A gente sabe que o Poder Legislativo e o Poder Executivo são legitimados pelo voto direto. Nós elegemos nossos representantes para esses dois outros poderes. No Poder Judiciário, não. O juiz é uma pessoa concursada, ele não foi eleito pelo povo. Como se dá, portanto, a ideia de legitimação do Poder Judiciário? A legitimação do Poder Judiciário se dá com a participação das partes no processo. A participação das partes no processo, a capacidade de se manifestar nos autos, a capacidade de exercer livremente os atos processuais de acordo com a ciência processual civil, é o que legitima o Estado juiz na atuação da lide, ou seja, resolvendo a lide no caso concreto, de acordo com a legitimidade que lhe é dada pela participação das partes. Essa participação das partes, especialmente no que diz respeito à parte demandada, ela surge com a ideia de contraditório, no sentido de se garantir a essa parte a possibilidade de participação ampla no processo, com paridade de armas em relação à parte contrária, mas o direito de influência vai além. O direito de influência é o direito que a parte tem de influenciar os rumos do processo. Razão pela qual, nesse caso específico, nós temos a ideia específica de fazer com que o juiz ele seja um partícipe também do contraditório. A ideia do contraditório, ela parte da ideia de que o juiz está, nesse caso, limitado aos fatos e que ele precisa aplicar a lei ao caso concreto. O direito de influência que a parte exerce no Poder Judiciário não está, nesse caso, limitado a entregar ao juiz os fatos do mundo real para que o juiz aplique o direito. Não, as partes têm o direito de influenciar o juízo, no sentido de que o juiz, nesse caso, vai ouvir os argumentos das partes, não só no que diz respeito efetivamente à qualidade fática produzida nos autos, mas especialmente no que diz respeito ao direito aplicável ao caso.
as partes têm o direito de influenciar o juiz na sua decisão, explicando, esmiuçando quais são os fundamentos jurídicos, legais e até jurisprudenciais que devem caber no caso para a sua solução. O direito de influência, como evolução do contraditório, ele é firmado nesse caso específico com um exemplo muito simples dado pela ciência processual civil de acordo com o CPC 2015, no sentido de que não pode haver no processo decisão surpresa, ou seja, o artigo 10 do CPC diz claramente o seguinte: o juiz não pode decidir em qualquer grau de jurisdição ou em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Veja que aquela máxima processual que nós conhecemos, que diz que o juiz recebe os fatos e ele dá o direito às partes, não é uma máxima nesse caso específico que tem todos os seus contornos delimitados pela interpretação literal do simples brocardo. Na verdade, nós temos essa máxima se adaptando à modernidade do processo. Veja que a impossibilidade de decisão surpresa diz que o juiz não pode decidir nada sem que o fundamento utilizado não tenha sido antes dado às partes a oportunidade de se manifestar sobre ele. Ou seja, as partes não têm apenas o dever de entregar o material fático para que o juiz aplique a lei ao caso concreto. As partes têm o direito de se manifestar sobre os fundamentos pelos quais o juiz decidirá a lide, ou seja, o direito de influenciar os rumos da ciência processual, no geral, e os rumos do processo, no caso concreto, levando em consideração um processo entre A e B. Ou seja, o direito de influência ele está para além do contraditório, no sentido de que a decisão surpresa é vedada pelo Código de Processo Civil, ou seja, as partes têm o direito de se manifestar sobre o fundamento a partir do qual o juiz resolverá a lide e aplicará a lei ao caso concreto. Veja que não é uma simples posição de defender-se no caso do réu, ou de, nesse caso, entre aspas, atacar no caso do autor. É o direito de influenciar o juízo, inclusive a partir da análise dos fundamentos colhidos no processo que vão efetivamente fazer com que o juiz subsuma o fato à norma, aplicando o direito ao caso concreto. Com isso, nós explicamos o que é direito de influência, qual a sua relação que existe com a vedação da decisão surpresa e no caso da Fazenda Pública. No caso da Fazenda Pública, antes do CPC 2015, nós temos um dispositivo legal extremamente interessante, previsto na Lei 8437 de 1992, que diz no seu artigo 2º o seguinte: no mandado de segurança coletiva e na ação civil pública, a liminar será concedida quando cabível após a audiência do representante judicial da pessoa jurídica de direito público, que deverá se pronunciar no prazo de 72 horas. Veja que, no que diz respeito à ausência de decisão surpresa, estão fora dela, no Código de Processo Civil, no artigo 9º, a possibilidade do juiz proferir decisão sem ter que efetivamente contar com a manifestação prévia da parte, justamente as decisões liminares. No que diz respeito à Lei 8437, veja que desde 1992, no mandado de segurança coletiva e como diz o texto da lei na ação civil pública, o juiz não pode decidir de forma liminar sem que antes ele ouça o representante da Fazenda Pública em 72 horas. Nós podemos falar na obrigatoriedade legal da ausência de decisão surpresa no mandado de segurança coletiva e na ação civil pública nos termos da Lei 8437/92, quando nós temos a Fazenda Pública com o dever de se manifestar antes da decisão do juiz no prazo de 72 horas. Óbvio, cabe fazer um parêntese aqui, no RESP 1.559.531, o STJ diz o seguinte: conforme registrado pelo Tribunal de Origem, não houve prejuízo pela inobservância do comando contido no artigo 2º da Lei 8437 e a justificativa da urgência se deu em razão do cumprimento da legislação protetiva da criança e do adolescente, obrigatoriedade de transferir ao Poder Executivo do Estado os programas de internação e semi-liberdade após um ano da publicação da Lei 12.594. O que importa necessariamente nem é o caso concreto, mas dizer exatamente que, naquele momento, houve uma decisão liminar em ação civil pública em que não se ouviu a Fazenda Pública no prazo de 72 horas e disse o STJ, o atraso da prestação jurisdicional poderia acarretar grave prejuízo ou dano ao interesse público, ou seja, o STJ tem mitigado a aplicação desse artigo 2º da Lei 8437/92
quando não seja demonstrado prejuízo para a fazenda na sua não oitiva ou quando a demora na prestação jurisdicional acarretar grave prejuízo ao interesse público. Embora o STJ mitigue em algumas hipóteses a aplicação do dispositivo, nós podemos complementar a nossa resposta dizendo que sim, há uma vedação de decisão não surpresa no que diz respeito à fazenda, muito antes do CPC 2015, exatamente no artigo 2º da Lei 8437/92. Então, como é que você responderia ao seu examinador? O direito de influência está ligado ao princípio do contraditório, sendo uma evolução do mesmo, no sentido de que as partes devem efetivamente não só participar do processo, mas ter a oportunidade de influenciar os rumos desse processo e a decisão do juiz. Esse direito de influência ele pode ser muito bem visto na ideia da vedação da decisão surpresa, onde as partes elas precisam se manifestar previamente sobre os fundamentos de cada decisão judicial, ainda que se trate de decisão que esteja analisando matéria sobre a qual o Poder Judiciário deva se manifestar de ofício, e no que diz respeito à Fazenda Pública, nós encontramos uma vedação de decisão surpresa à Fazenda Pública muito antes do CPC 2015, justamente no artigo 2º da Lei 8437/92, e esses argumentos responderiam ao que o examinador nos questionou. A forma que você tem para me dizer que eu posso continuar fazendo vídeos com essa tocada é dando um like nesse vídeo, participando aqui dos comentários, dizendo se você acertaria ou não acertaria a questão e quais seriam as suas dificuldades sobre o tema, além de sugerir outros temas para os nossos próximos vídeos. Grato pela sua atenção, eu vou ficando por aqui e até breve.